CFP. CFP é uma sigla que pode significar muitas coisas, entre elas, Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia é a instância máxima da psicologia brasileira. É ele que dita as regras da psicologia aqui no Brasil e também serve como referência da psicologia brasileira no mundo. Ele é a cara da nossa profissão aqui no país. O Conselho Federal de Psicologia ele tem uma data de criação. Ele foi criado em 1971 pela Lei 5766. Essa lei, evidentemente, é posterior à própria regulamentação da psicologia no Brasil. Essa é a primeira lei, que é a Lei 4.119 de 1962. O Conselho Federal de Psicologia ele tem 3 atividades básicas. A primeira atividade do Conselho Federal de Psicologia é a atividade de orientação. Então, o Conselho Federal de Psicologia ele orienta a categoria, mas não só orienta, como também fiscaliza. O Conselho Federal de Psicologia não só orienta, nem tampouco somente fiscaliza, mas também serve como uma tribuna ética. É no Conselho Federal de Psicologia que todos os processos éticos são finalmente resolvidos. Desde 1971, nós temos o Conselho Federal de Psicologia e desde aquela época começou-se a se criar conselhos regionais. Por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia número 04 é o Conselho de Minas Gerais. O Conselho 05 é o Conselho do Rio de Janeiro. O Conselho 06 é o Conselho de São Paulo. E nós temos hoje 23 conselhos regionais de psicologia. Como é que o Conselho Federal de Psicologia faz essa orientação, a fiscalização e como é que ele serve como uma tribuna ética? Ele faz isso a partir do que a gente chama de resolução. As resoluções são as peças legislativas que orientam toda a categoria e pedem que sejam cumpridas, senão você poderá ser fiscalizado e poderá ser punido. Por exemplo, uma resolução muito importante é a resolução número 10 de 2005. É ela que cria o nosso Código de Ética, que todo psicólogo deve seguir. O Conselho Federal de Psicologia ele tem gestores. A cada 3 anos há uma eleição. Então, de 3 em 3 anos, há uma eleição. E agora, entre 24 até o dia 27 de agosto de 2016, haverá mais uma eleição para o Conselho Federal de Psicologia. Nessas eleições, vocês irão eleger o grupo que coordenará o Conselho Federal de Psicologia por mais 3 anos. Se você está descontente com os rumos que o Conselho Federal de Psicologia tem dado à psicologia no Brasil, nós temos uma grande renovação.